felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou da mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunir-nos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Convido você nessa fim de sábado, que você possa curvar as suas frontes. Vamos falar com Deus. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, na sua santa casa. Nós te pedimos que primeiramente a tua presença esteja aqui neste lugar. Venha abençoar a cada um que está aqui nessa igreja nessa noite, Pai. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, nosso louvor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Convido a você também que venha mais um pouco para frente. Todo mundo espalhado. Venha um pouco mais para frente para que a gente possa adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo mais perto um do outro. Então chame quem estiver aqui na frente, chame quem está lá atrás, e quem está lá atrás venha para frente. Aceita esse chamado. E com essa intuito de adoração, nós iremos cantar a música A Bondade do Senhor. E eu convido você, igreja, que cante conosco essa canção. Quero
Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado és. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém? Eu acho que aqui isso foi só um ensaio, né? Agora nós vamos cantar a música Bondade do Senhor. Vamos cantar todo mundo junto, sim ou não? Amém. Quero ver a igreja cantar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só a igreja. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para declarar o quanto Deus nos ama. O sacrifício que Ele fez por cada um de nós é uma ousadia muito grande. Então vamos cantar Ousado Amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo
Amém? Esse infinito e ousado amor de Deus por nós. Fechamos nossos olhos com esse pensamento. Santíssimo Deus, amado Pai, estamos aqui nessa tarde, ó Deus, essa tarde meio friazinha, um pouquinho chuvosa, mas estamos aqui para meditar um pouquinho sobre esse seu amor infinito, ó Pai, que o Senhor, apesar de ter 99 ovelhas aqui, o Senhor se preocupa com essa uma que foge, essa uma que está longe, e o Senhor vai atrás dela e resgata, ó Pai. Então, que o Senhor possa tocar cada coração aqui, que o Senhor possa esvaziar cada pessoa aqui, para que o Senhor preencha o coração e o ser dela, ó Pai. Que cada pessoa aqui possa se sentir abraçado e especial para Ti, Senhor. Isso que te pedimos em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Boa tarde, igreja, tudo bem? Na verdade, boa noite, boa semana. É muito bom ter vocês aqui. Só que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui gosta de ganhar brinde? Eu. Dentro da minha sacolinha, eu tenho alguns brindes muito especiais. E as pessoas que vão ganhar esse brinde, elas são pessoas muito sortudas. Eu, antes de começar o culto, escondi um vale-brinde embaixo dos bancos. 3 vales-brindes na igreja inteira. Então, quem achar, vem aqui em cima buscar o seu brinde. Um papelzinho branco. Achou? Pois sobe aqui em cima. Tem mais um? Alguém mais? Pode vir, vem cá. Tem mais um. Ó, talvez ele esteja aqui nessa área. Eu tô assim, sentindo que Deus está me revelando, entendeu? Que talvez esteja aqui nessa área. Será que só 2 pessoas vão ganhar brinde hoje? Ih! Achou? Pois vem aqui, irmão. Sobe aqui. Que primeiro, né, vou perguntar qual é o nome de vocês. Vocês realmente vão ganhar o brinde que tá ali naquela sacolinha. Não, vai ser muito fácil, só que vocês vão ganhar um brinde muito melhor. Só que aí eu vou revelar pra vocês mais tarde. Eu quero saber qual é o nome de vocês. Qual é o seu nome? Vanessa. Vanessa, e o seu? Eu sou o Gabriel. Gabriel. Chega mais um pouquinho pra cá, gente. E o seu, irmão, qual é? Cristiano. O brinde de vocês é um brinde que poucas pessoas têm oportunidade de ter. Fora o que está na sacolinha. A igreja toda vai orar, intercedendo pela vida de vocês agora nessa tarde, amém? Amém. É um brinde tanto. Eu queria saber se vocês têm algum pedido especial no coração de vocês, algum agradecimento para Deus nessa tarde, algo que está no coração e no íntimo de vocês que vocês podem compartilhar para a gente poder orar nessa tarde. E aí, Vanessa, você tem? Eu tenho um pedido. É pro meu sobrinho. Ele é pequenininho, Deluca. Ele tá com muita febre e, né, não tá muito bem. A gente está desconfiando que seja dengue, né? Que não seja e que vocês possam orar por ele. Qual é o meu nome? Daniel. É Deluca. Deluca, desculpa. Que o seu brindezinho. Muito obrigada. E o seu? O meu pedido é para orar pelos jovens mesmo, né? Eu sou diretor jovem na minha igreja. Ah, e você é de qual igreja? eu sou da igreja do Jardim Sete Lagos. Ai, que legal, seja bem-vindo. E eu vejo realmente que os jovens hoje não têm muito interesse de estar na igreja, né? E eu acho que eu preciso ser uma influência muito boa para eles. E isso me preocupa muito. Então, eu peço que ore por isso. Amém. Amém. Ah, e você? Qual é o seu pedido? Tem nenhum pedido? Agradecer mesmo. Ah, não, agradece. Pela saúde, pela paz, que Sim. vem acontecendo aí na vida. Então, como um símbolo que a gente vai estar abençoando essas 3 pessoas, eu quero que todo mundo levante a mãozinha assim e direcione para eles toda a bênção do seu coração e se conectem com Deus
para que agora a gente possa orar por eles, que eles se sintam abençoados de estarem aqui conosco e possam sentir as bênçãos e a presença de Deus. Oremos? Oremos. Querido Deus, Pai que está no céu, Senhor, muito obrigado por ter nos trazido aqui nessa tarde. E especialmente, muito obrigado por ter trazido essas 3 pessoas aqui para ouvir a Tua mensagem e estar ao Teu lado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar sobre a vida delas e derramar bênçãos sem medidas. Que o Senhor possa conceder os desejos do seu coração, se eles forem de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa ouvir os pedidos que estão no mais íntimo do ser, em especial pelo Deluca e pelos jovens da igreja, Senhor. Que o Senhor possa transformá-los em pessoas que os outros possam ver o seu amor nelas, Senhor. As abençoe, as dê uma semana abençoada e o restante de dias na Tua companhia em Teus braços, para que jamais saiam dali. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar e o brinde de vocês também. Olha, todo carinho. Patrocinado pela Meu Paraíso para vocês. Obrigada, sejam bem-vindos à nossa igreja. Agora sim. Boa noite, igreja. É sempre muito bom estar aqui na frente, porque quando eu venho aqui é sinal de que tem o quê? Brinde também, gente. Eu vou perguntar de novo. Quando eu venho aqui tem o quê? Brinde, exatamente. Mas esse brinde que está aqui, ele é um brinde especial. Nós temos um único brinde e um celular que veio parar aqui. Bom, gente, agora, a partir desse culto, a gente inaugura um novo quadro chamado Tal Que Sou. Esse é o momento que a gente vai escolher um jovem para que a gente conheça um pouquinho mais da vida dele, para que a gente descubra coisas que talvez no nosso dia corrido a gente não consiga descobrir. Afinal de contas, por mais que a gente se veja todo sábado, muitas vezes a gente não sabe das experiências mais profundas que aquela pessoa teve com Deus, quem é a pessoa com quem ela mais se inspira, quem é a família dela, e é por isso que eu queria chamar uma pessoa aqui muito especial na frente, o Anthony. Pode vir, Anthony. Você é o primeiro convidado do nosso Tal Que Sou. Gente, para quem não sabe, o Anthony está indo embora na segunda-feira. Ele é do Peru. Mas eu vou deixar ele contar um pouquinho mais da história. Senta aqui, Anthony. Você não esperava por essa, né? Deixa eu pegar o microfone para você. Peraí. Bom, Anthony, a gente não poderia deixar você ir embora sem antes a igreja te conhecer um pouquinho mais. Nós separamos algumas perguntas aqui. Você está com vergonha? Não, gente, que eu, de verdade. Tava prestando atenção aqui. Aí do nada escutar o nome aí, né? Ou seja, gente, preparem o coração de vocês, porque na próxima pode ser qualquer um que esteja na plateia. Bom, a gente separou algumas perguntas. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, para que as pessoas saibam, para que você vá para o Peru, mas saia daqui com todo mundo sabendo um pouquinho mais de quem você é, tá bom? Porque você deixou a sua marca nos nossos corações, de quem convive mais perto, mas também de outras pessoas que tiveram o privilégio de ter você aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, Anthony, de onde você é? Você nasceu aqui, veio de outro lugar? Conta aí um pouquinho. Então, pessoal, como todo mundo aqui já, né? Os que me conhecem sabem que eu não sou daqui, né? Dá para ver pelo sotaque também. Eu nasci no Peru, sou peruano. Eu nasci na zona da selva, né? Que é assim, uma zona tropical, chove muito, faz bastante calor também. É uma zona bem gostosa de se morar, né? Não é que nem São Paulo, né? São Paulo não tem clima fixo, né? Um dia está chovendo, dias faz frio. Faz 3 aí, temperaturas nada, no mesmo dia, né? É isso mesmo, Sol, né? calor, chuva. Você acorda, tá frio, meio-dia já tá quente. Aí à noite tá chovendo, então o clima é bem doido. Mas lá na nossa cidade não é assim, lá é sempre quente. Não, na minha cidade respeita, né, como que fala? A sua cidade respeita as temperaturas normais. Respeita a previsão do tempo. O verão, né, inverno, né? Ele respeita mesmo, entendeu? Quando é verão é só calor, só quente. Aí quando é inverno, né, no caso, né?
Lá só chove, entendeu? Qual é o nome da sua cidade? É um pouquinho difícil, né? Até hoje a Axel não consegue pronunciar. Yurimaguas. É o quê? Yurimaguas. o nome da cidade. Yurimagos? Yurimaguas. Yurimáguas? Yurimaguas. Ah, tá bom. É o nome da Yuri cidade. alguma Então coisa. O Yuri ficou magoado. não, geralmente, né? O Paul fala, né, que na história da cidade é uma combinação de dois nomes, né? Que a origem da cidade, né? Foram dois tribos indígenas que fundaram a cidade. Ah, o né? Yuri e o Mago. E os Yuris e os Omáguas. Ah, tá, Então eles fundaram a Omáguas. cidade e, né, fusionaram esses dois nomes ali. Ah, entendeu? entendi. E me fala uma coisa, você nasceu numa área adventista, você se converteu depois, como é que foi? Conta aí pra gente. Então, uma história bem um pouquinho longa. Não, resumir. Mas Assim, nasceu eu numa nasci, área de... eu nasci num berço adventista, sim. Numa família que sempre me educou com os valores, os princípios adventistas. Minha Seus mãe, pais sempre foram adventistas, né? sim, minha mãe e meu pai sempre. Tá, então vamos para a próxima pergunta, que ao longo do que a gente for perguntando, as pessoas vão descobrindo mais coisas sobre você. E o que você curte fazer nas suas horas vagas? Você tem algum hobby, algum talento escondido? Cozinha, canta, dança? E o que te inspira no seu dia a dia? Só sei fazer de tudo. Sei fazer de tudo. Cozinhar, eu gosto de jogar também. Ele vai embora e não fez o arroz chalfa pra gente. Não, Que é eu já uma fiz uma comida rochava aí típica pro lá. pessoal ali no Dia da Panela, né? O pessoal gostou. Tem uns que experimentaram. Inclusive a Carol tá ali, né? A Carol também Você foi experimentou. convidado, Oliver? Eu também não fui convidada. Não, infelizmente. Foi para poucos. Né? Mas eu sei e gosto de muitas coisas. Mas principalmente, né? Como jovem, eu acho que seria o esporte. Eu sempre fico muito animado quando sei que vai ter uma bola, né? Uma bola assim, eu jogo mais basquete, né? Eu gosto de jogar muito basquete, mas independente do esporte, sempre que tiver alguma atividade física, eu tô aí. Legal. E o que te inspira no seu dia a dia? O que me inspira? Eu acho que a inspiração hoje em dia é a minha família, as minhas irmãs. Eu acho que a pequenininha é a mimada da família e ela que me dá essa motivação, né? Extra. E é por causa dela que você está voltando também. E é por causa dela que eu estou voltando, porque, né, aconteceu um problema lá que eu preciso resolver e eu estou sentindo a falta, né, de todo mundo. Já são 4 anos que eu estou aqui. Tem quanto tempo? 4 anos. Nossa, passa muito rápido, né? Passou mesmo. Bom, teve algum momento específico em que você sentiu Deus de uma forma muito forte? E qual é o seu maior desafio que você já enfrentou na sua caminhada com Deus, com Ele? Eu acho que todo mundo já teve várias situações na vida, né, que sentiu a presença de Deus, né, que sentiu a mão de Deus agindo ali. No meu caso, foi quando eu cheguei aqui mesmo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conhecia muitas pessoas, não sabia falar o idioma. E mesmo assim, eu sempre, eu nunca fui abandonado. Eu nunca fiquei sozinho. Sempre esteve ali pessoas para me ajudarem. E eu sinto, e eu tenho ciência de que foi Deus ali, acompanhando tudo, dirigindo tudo. Quando eu cheguei, já teve um pastor que me acolheu na casa dele. Eu morei um tempo na casa do pastor, depois eu comecei a fazer comportagem. E tudo foi se encaixando, né? No começo você chega e você fica pensando, não, o que será? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer lá? Eu não sei falar o idioma, não conheço ninguém, mas eu quero falar aqui, né, para todo mundo, que independente, né, do que a gente for, do que a gente vai ser mais para frente, o importante é deixar tudo nas mãos de Deus. Que às vezes a gente não sabe, não tem certeza no que vai ser no nosso futuro, mas Deus está no comando de tudo. E Deus me mostrou muito isso na comportagem mesmo. Quando às vezes eu estava indo assim pela estrada, não tinha comido nada, não tinha vendido nenhum livro, nenhuma revista, aparecia alguém ali que eu não conhecia, falava muito bem comigo, me acolhia em casa, eu conversava, jantava
e saía com alguma coisa, muita coisa ali na sacola para minha casa. E ainda por cima tinha, né, às vezes a pessoa dava R$50, né, dava um dinheirinho para mim. Então eu sempre vi a mão de Deus ali, e eu nunca desisti assim. Quando às vezes, né, eu estava muito desanimado, eu orava, e sempre aparecia alguma coisa, sempre aparecia. É muito, não sei se a palavra é bizarro, né? Bizarro falar assim. Bizarro. Providencial de Deus mesmo, né? Mas Deus sempre está ali. A gente às vezes acha que não, né? Que Deus não está ouvindo, que nós está sozinho naquele momento, mas Deus sempre está escutando. Deus sempre está escutando e Ele está naqueles momentos mais difíceis ainda. Bom, agora a gente já está caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta muito importante. O que a Sou Jovem significou para você nesse período que você estava aqui? Os jovens da Alvorada. Sou Jovem. O que significaram para você nesse período que você estava aqui? Pessoal, os jovens são minha família aqui. Eu não sou alguém assim muito extrovertido, né? Como vocês podem ver. Mas os jovens aqui na Alvorada significaram muito. Porque quando eu cheguei, foram eles que me acolheram aqui na igreja. Se não fosse por eles, eu acho que estaria em outro lugar. E eu vejo a importância disso, né? Hoje, né? Quando eu cheguei, inclusive eu lembro foi a irmã da Joyce, né? A Ruth, que começou a fazer amizade, já começou a encaixar no grupo, a chamar para o almoço, né? Porque naquela época a gente fazia muito almoço, muita ajuda na panela. E foi muito bom. Então, os jovens foram parte da minha família. Eu posso falar isso. Amém. Bom, agora um ping-pong para a gente já ir para a etapa final. Vou fazer algumas perguntas e você precisa responder com a primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? Comida favorita? Minha favorita é a peruana mesmo. Ah, comida peruana. Lugar dos sonhos para viajar? Lugar que eu sonho viajar. Eu tenho o sonho de viajar para Israel, né? Meu pai, ele viajou, né? Visitou Jerusalém, visitou vários lugares quando era mais novo. E eu tenho esse interesse também. Viajar o Oriente Médio, isso. Oriente Médio. Um medo estranho. Um medo estranho. Medo, gente. Medo assim. Não tem medo de nada. Não, eu falo isso aí, né? Ih, a Axel já te entregou ali. Eu não sei se é medo, né? Mas se eu pegasse um trauma, né? Um trauma porque eu não tinha medo de barata, né? Mas sempre acontece alguma situação que deixa a gente assim. Né? A barata te atacou. Uma vez que a barata estava ali na parede e eu sempre ia, né, de uma vez e matava, né, dava um chinelaço e já era. Só que naquele dia eu fui lá e parece que a barata, né, leu a minha intenção e voou de direito para minha cara. Então depois daquele dia eu fico ali, fico analisando a barata. Eu fico ali, teve um dia que eu estava lá no banheiro e quando eu virei a barata estava ali. Eu fiquei 30 minutos no banheiro, me atrasando para vir para a igreja. Falei, mas eu acho que eu não vou para a igreja hoje não, porque... Tinha uma barata na parede. Bom, e a última, uma música que você não consegue parar de ouvir. Uma música? Eu gosto muito das músicas do Jesus Adriano Romero. Eu acho que é um cantor que não é muito conhecido aqui. Você já cantou aqui. Canta aí um pedacinho para todo mundo. Não, agora eu estou um pouquinho ronquinho. Não, é só um pedacinho para o pessoal conhecer a música, homem de Deus. Não, tem um pedacinho aqui que diz assim, né? Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca y cuando salgo yo a pasear. Basicamente a música se trata que em todo momento Deus está no nosso lado, né? Que todo momento, quando a gente está, Deus consegue enxergar Deus em tudo, na chuva, nas árvores, em tudo. Amém. E por fim, qual é o conselho que você dá para quem está começando na fé agora? E conta para a gente um versículo que te define hoje. Um conselho, eu acho que esse conselho vale para todo mundo, né? Independentemente da idade que
eu posso falar que é a perseverança. A perseverança, não desistir dos sonhos, dos objetivos. E quando eu falo de perseverança também, embora as dificuldades, né, as situações da vida que às vezes muita gente passa, né, que nos tenta derrubar, né, mas eu acho que a força que a gente tem não é nossa, senão é uma força que vem de Deus. E graças a isso que a gente consegue também, né? Se não fosse Deus, eu acho que por nossa conta própria a gente não conseguiria. Eu acho que o conselho que eu daria seria isso, né? Sempre que acontecer alguma coisa, a gente perseverar indo junto da mão de Deus. Amém. E o seu versículo? O meu versículo seria Romanos 8:31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Anthony, que Deus abençoe essa sua nova jornada, que você seja muito feliz nos próximos passos. Aqui você tem amigos e sempre tem para onde voltar, tá bom? Essa é uma lembrancinha para você aproveitar com a sua família lá e conte com a gente. Obrigado, gente. Hoje, nessa noite, nós temos uma convidada muito especial que vai compartilhar um pouco da mensagem de Deus através da música. Que vocês possam receber a Lanice, ela é da Camorumbi. Seja muito bem-vinda à nossa igreja, que Deus possa te usar nesse momento, amém? O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo ou morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado está. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo ou morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa
Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ele te encontra no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
sou teu e tu és meu. Boa noite a todos. Trabalho aqui do pessoal do Sou Jovem. Tá? Parabenizo aí aos jovens que se animaram a participar da encenação. Estamos trabalhando aí com o pessoal do Sou Jovem justamente para fomentar um pouco mais a encenação aqui. Assim? Então, maravilha. E os felicito aí pela coragem de se envolverem com esse ministério que é tão desafiador. O tema 99 não é 100 é um tema que eu achei bastante criativo, bastante chamativo, essa ideia de 99 não é 100. Vocês se lembram de quem falou na Bíblia 99 não é 100? Quem falou na Bíblia 99 não é 100? Quem que Jesus falou? E tinha um homem com 100 ovelhas, uma fugiu, e ele ficou com quantas? Mas 99, quem falou? Jesus. E essa é uma ideia muito interessante. Você tem muitos, mas por mais que você tenha, você não é capaz de abrir mão de nenhum. E esse é o pensamento de Jesus em relação a nós. Isso fica bastante claro, principalmente quando nós lemos o Novo Testamento e percebemos um Jesus que fala a respeito de amor a todo momento. Mas quando nós pensamos na estrutura da Trindade, essa é uma característica que enxerga-se muito mais claramente na pessoa de Jesus Cristo, enxerga-se claramente no Espírito Santo, ao ele se apresentar ao longo do Novo Testamento, atuando em diversos momentos para ajudar os discípulos, aqueles que estavam pregando. Mas muitas vezes nós perdemos de vista que existe um terceiro na Trindade, e que para esse terceiro eu gostaria de perguntar, e para ele, 99 não é 100? Eu não gosto muito da expressão, quando dizem alguma coisa, porque nos dias de hoje é assim. Eu não sou muito fã dessa expressão, por um motivo muito simples. Eu tenho dois motivos. Primeiro motivo, toda vez que você pensa em alguma coisa que não está correto, e você atribui isso a fatores externos, automaticamente você se isenta da responsabilidade de fazer qualquer coisa para mudar. Por exemplo, se nós pensamos, existem muitas pessoas passando fome no Brasil? Existem. Só que quando eu olho para pessoas passando fome, eu penso, puxa vida, essas pessoas estão passando fome por culpa do governo que não tem uma boa gestão financeira e falta recurso para algumas pessoas. O que eu estou fazendo com a culpa? Eu estou externando. Eu estou jogando lá fora a culpa. Eu não paro para pensar que a partir do momento que eu tenho mais do que preciso e eu compartilho, automaticamente eu estou contribuindo para que a fome acabe. Porque se eu trouxer para mim e eu disser, ali tem alguém passando fome, eu poderia ajudar, mas eu não vou ajudar. A culpa é de quem? A culpa passa a ser minha. Então eu não gosto muito, nos dias de hoje é assim, por quê? Porque aí nós jogamos para um fator externo, as coisas que acontecem não da maneira que deveriam acontecer, eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade, a partir de agora eu não preciso fazer nada para que isso mude. O segundo motivo pelo qual eu não gosto muito dessa expressão é porque ela faz parecer que os problemas que nós temos hoje são novos, ou são diferentes dos problemas que já tiveram. O que, embora seja bem verdade que hoje a informação se difunda de maneira muito mais rápida do que em outro momento, os problemas que a igreja, os problemas que os cristãos, os problemas que os seres humanos enfrentam hoje são os mesmos problemas de lá de trás. A corrupção não é uma coisa nova, não é uma coisa que começou aqui no Brasil. Historicamente, Roma caiu por quê? Foi o único reino que foi destruído sem nenhum exército atacar. O problema de Roma não foi externo, que ele foi atacado, foi interno. A corrupção não é uma coisa nova. Então, quando nós pensamos a respeito
de problemas que a igreja enfrenta, a respeito de situações que nós, como cristãos, filhos de Deus, enfrentamos, não é uma coisa nova, não é dos dias de hoje, não é um fator externo que eu não tenho o que fazer, mas algo que sempre aconteceu. E assim como em outro momento, homens e mulheres valentes se levantaram e enfrentaram aquelas situações, hoje essa responsabilidade corresponde a nós. E um ponto que também não é novo, mas que sempre, de tempos em tempos, ouvimos, são pessoas falando que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus de amor. Falando do Deus do Antigo Testamento como se ele fosse um Deus de raiva, um Deus de rancor, um Deus que mandava matar, quando na verdade não era bem assim. E como esse estigma, existem diversos outros estigmas. Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando que a Bíblia é um livro machista. Eu digo para vocês, a Bíblia ela não é um livro machista. Ela foi escrita por pessoas machistas, mas a Bíblia não é machista. Muito pelo contrário. A Bíblia é um livro revolucionário quando você pensa nos direitos da mulher. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí, hoje, nos dias de hoje, quando a mulher tem filho, ela tem o período da licença maternidade, que ela pode se afastar do trabalho e cuidar da criança. Mas isso sim, isso é novo. Lá atrás, tempos bíblicos, isso não existia. Mulher num dia estava tendo filho, no outro dia já estava lá trabalhando, já estava fazendo as coisas, já tinha que atender as necessidades do marido, já estava lá na luta. E aí vem Deus na lei de Moisés, onde as pessoas falam, Deus ali era um Deus machista, um Deus que menosprezava as mulheres. E Deus falou, não vai ser assim não. E aí nós temos no livro, se eu não me engano, Levítico, se alguém quiser os versículos eu tenho aqui no bolso, mas eu não vou pegar todos agora, senão nós vamos fugir muito da temática. E aí Deus fala, não, quando a mulher tem um filho, ela vai ter um período de descanso. Só que o problema era o seguinte, se Deus dissesse, trate a mulher com carinho, com amor, seja bondoso, aquelas pessoas que viviam há gerações em escravidão, eles iam entender? Não. Então ele falou em uma linguagem que eles entendiam, a mulher é imunda. O que significava ser imunda? Embora a palavra seja muito agressiva, mas na prática significava o seguinte, se você está imundo, você vai ficar lá no seu quarto, quietinho, você não vai para a igreja, você não vai tocar nas coisas da igreja, você não pode tocar nas coisas da casa, você não tem que tocar em outras pessoas, você não pode nada, é para você ficar no seu canto descansando. E quando a Bíblia falava que uma mulher estava imunda, automaticamente os homens não podiam se aproximar. Só quem podia se aproximar? As mulheres. Então a Bíblia vem, a lei mosaica vem dando um tempo de descanso para mulheres. Se eu não me engano, são 33 dias se ela tivesse um menino e 66 dias se ele tivesse uma menina. E aí havia um período de descanso onde a mulher ficava imunda, só que ela ficava ali no cantinho dela, no quarto, só interagindo com outras mulheres e cuidando do bebê durante aquele período. Eu pergunto para vocês, isso não é um Deus preocupado com as mulheres? Um outro ponto que também expressa o amor de Deus no Antigo Testamento, vocês sabiam que o Bolsa Família foi criado por Moisés? Moisés criou o primeiro Bolsa Família? Sabe como é que funcionava? Haviam as plantações. Então as pessoas vinham colhendo da plantação. Qual era a regra? Eu vim, eu tirei, terminei a plantação aqui. Eu segui em frente, eu já terminei. Se eu olhasse para trás e visse que alguma coisa ficou para trás, eu podia voltar para pegar? Não. Aquilo ficava para quem? Para as viúvas, para os órfãos, para as mulheres não podiam trabalhar, mas elas poderiam vir ali receber da colheita. Então eu vinha e eu só poderia colher para frente, eu nunca poderia voltar. E mais, se enquanto estou colhendo, alguma coisa cai da cesta e cai no chão, eu posso pegar de volta? Não. E aí o Bolsa Família estava aí. Pessoas que não tinham condição de trabalhar, pessoas que não tinham condição de garantir o próprio sustento, pessoas que até mesmo por uma questão de cultura da época não poderiam obter a sobrevivência por si mesma, ao invés de ter que ficar pelas ruas mendigando, Deus criou meios para que elas pudessem também sobreviver e se alimentar. Isso também não é um Deus de amor? E ao longo do Antigo Testamento, em diversos momentos, nós vemos Deus sendo um Deus de amor. Quando Deus ele diz, vocês são como uma esposa que me trai, mas eu ainda vou até vocês e trago vocês de volta para mim. Deus está mostrando ser o quê? Um Deus de amor. Então, quando nós pensamos no 99 não é 100, apesar disso ter sido dito por Cristo, nós podemos apresentar isso à Trindade. E toda vez que surge esse estigma dizendo, não, Deus era mau, Deus era carrasco, o Deus do Antigo Testamento. Eu vi um pai falando para o filho, eu sou seguidor do Antigo Testamento, o tempo que Deus batia, que Deus matava, que Deus... Não, não é assim.
O Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor, tanto quanto o Deus do Novo Testamento. E ao longo do Antigo Testamento, em diversos momentos, nós encontramos um Deus amoroso, buscando seus filhos. Essa história do 99 não é 100, eu queria ler, nós não vamos ler toda, mas pelo menos ler o começo na Bíblia. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Esse começo do texto é muito importante, quando nós vamos pensar na parábola. Sem esse primeiro versículo, a ideia ao longo da parábola acaba se perdendo. Todos encontraram? O texto diz o seguinte, Lucas capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele os publicanos. Quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, os piores traidores da nação. E quem mais? Os pecadores. Dois grupos nada peculiares. Os indesejados. Aqueles que ninguém queria estar perto. Aqueles que, do ponto de vista religioso, era alguém completamente inaceitável. Dentro de uma igreja, jamais seriam bem-vindos. Dentro da casa de um bom seguidor da lei de Moisés, de um bom judeu, essa pessoa jamais entraria. Mas Jesus, na contramão da cultura da época, Deus começa a fazer o quê? E os fariseus, escribas, murmuravam. O que é murmurar? Ficavam de cochichinho. Não tinham coragem de chegar para Jesus e enfrentá-lo. Eles ficavam de cochichinho, de tão corajosos que eles eram. E eles começavam a falar, ele recebe os pecadores e come com eles. Jesus olha para quem? Para quem Jesus olha? Está escrito, quem estava lá murmurando e falando? Nós acabamos de ler, capítulo 1, olhem aí, capítulo 15, versículo 1. Quem que estava lá murmurando? Os fariseus. Os fariseus estavam murmurando, dizendo, Jesus está aceitando qualquer um. Jesus agora olha para os fariseus, e agora nós entramos no tema, 99 não é 100. E esse diálogo é muito importante, nós precisamos nos atentar aos detalhes. Jesus, quando vira para os fariseus, o texto diz que ele propôs uma parábola. E aí ele começa a parábola dizendo o quê? Quem entre vocês. Vejam bem, quando Jesus começou a propor essa parábola, ele conta a história de um pastor que tinha 99 ovelhas e perdeu uma, certo? Mas quando Jesus começa a contar essa parábola, quem ele coloca no lugar dos pastores? Quem ele coloca? Os fariseus. Um de vocês com as suas ovelhas, as ovelhas que você tem para cuidar, ele aplicou isso diretamente aos fariseus. Vocês, como fariseus, quando vocês têm 100 ovelhas e uma ovelha se perde, qual de vocês que não abandona as 99 e vai atrás da ovelha perdida? Quando ele estava falando do pastor dessa história, ele não estava aplicando o pastor da história a Deus. Ele estava aplicando o pastor da história a quem? Aos fariseus. Vocês deveriam ser esses pastores. Vocês não fazem isso com ovelhas? Por que você não faz isso com as pessoas? Por que você não é como esse pastor que se levanta e vai atrás da uma ovelha perdida, e aí ele passa pelo meio do mato, ele se molha, ele se suja, durante a noite, a escuridão, não tinha lanterna, não tinha celular para iluminar o caminho, não tinha poste, não tinha nada, e ele se engrenha no meio do mato, atravessa rio, se machuca todo até que ele finalmente encontra a ovelha. E aí, ao invés de punir a ovelha, o texto diz que ele faz o quê? Pega a ovelha e põe nos ombros. Pelo menos a minha versão ainda fala assim, coloca nos ombros gostoso. Acomoda a ovelha nos ombros. A ovelha já sofreu demais. Ela já teve problema demais, ela estava com medo, ela estava perdida. Ele não bate na ovelha, ele não pune a ovelha. Mas ele pega a ovelha, coloca nos ombros com amor e leva de volta para o aprisco, para ela ficar em segurança com os 99. E aí agora Jesus, depois de apontar para os fariseus, ele agora puxa para uma terceira pessoa. E agora vamos pensar numa mulher que ela tem 10 dracmas e ela perde uma dracma. Que mulher que não tiraria todas as coisas da sua casa, varreria, limparia tudo, tiraria tudo do lugar, até que encontrasse a dracma perdida. Eu pergunto para vocês, Jesus estava falando de ovelhas? Jesus estava falando de dracmas? Toda vez que eu penso no amor de Deus,
existe uma história que me chama muita atenção. Eu não vou ler a história, eu acho que ela já é conhecida de todos que estão aqui. Acho que não faz sentido nós lermos. Mas quantos aqui não conhecem a história de Elias? Que depois de 3 dias ali contra os profetas de Baal, e ele tem 3 dias com 400 homens gritando ali na orelha dele, falando e agitando, e ele ali tenso, com medo, de olho para nenhum deles acender a fogueira, porque o desafio era vir fogo do céu e acender, só que algum deles poderia colocar fogo ali. E Elias ali, com todo aquele estresse, sozinho, enfrentando todos aqueles homens, e depois de 3 dias, nada no altar deles, Elias ergue uma oração a Deus, e no seu altar, encharcado de água, vem fogo do céu, consome tudo. E o povo faz o quê? Mata os profetas. Depois que o povo mata os profetas, o povo estava ali assistindo, eles matam os profetas, chega aos ouvidos da rainha o que Elias tinha feito aos profetas. A rainha fala o quê? Me façam os deuses 3 tantos, se amanhã eu não tirar a vida de Elias. E Elias fica sabendo disso. E Elias faz o quê? Elias foge. Quando eu leio essa história, eu simpatizo muito com Elias. E eu vou dizer para vocês, eu entendo Elias. Quando as pessoas falam, Elias encarou 300 profetas sozinho, mas de uma mulher ele fugiu, eu vou dizer para vocês, eu entendo Elias. Porque eu sou casado. E vou dizer para vocês, eu sei como mulher é brava. Não se preocupem comigo, está tudo certo, eu não estou com medo de continuar na minha casa, fiquem sossegados. Mas eu vou dizer para vocês, eu sei o que é uma mulher brava. E Elias chegou no limite dele. E Elias começou a correr. Vejam, é fácil hoje nós sentarmos aqui, começarmos a olhar para Elias e dizer, mas por que Elias não enfrentou aquela mulher? Ele não era um profeta de Deus? Deus não falava com ele? Por que ele não foi corajoso e peitou aquela mulher? Veja bem, eu não me animo a discutir com ninguém se Elias estava certo ou se ele estava errado. Porque não importa se ele sofreu muita ou pouca pressão. Elias chegou no limite dele. E cada um tem o seu próprio limite. Alguns aguentam mais, outros aguentam menos, mas chega um momento que você chega no seu limite. Isso acontece. E aconteceu com Elias. Elias chegou no limite dele. Não importa se era só uma mulher, não importa se eram 300 profetas, não importa, Elias chegou no limite dele, ele era um ser humano, com fraquezas, como qualquer um de nós. E agora Elias começa a correr numa direção onde Deus não tinha dito para ele correr. E a Bíblia diz que ele corre no caminho de 1 dia, até que ele não aguenta mais correr. Depois de 3 dias estressado ali, com todos aqueles profetas gritando, mais 1 dia correndo, nós já estamos falando do 4º dia seguido na vida de Elias, que não estava sendo muito fácil. E a Bíblia diz que Elias cai no chão. E Elias começa a pedir o quê? A morte. Ele estava tão estressado, ele estava tão cansado, Elias estava no limite dele. E ele pediu a morte. E ele cai no chão, e ele começa a dormir. E aqui para mim começa a se revelar o Deus de amor. Deus mandou Elias ir até ali? Era da vontade de Deus que Elias estivesse ali? Elias foi lá porque ele queria ir. Elias foi lá pela vontade dele. Foi o medo dele que fez Elias correr tanto. Não era o desejo de Deus para ele. Mas ainda assim, Deus olha para Elias, entende o momento que ele está enfrentando, e ele abençoa Elias, mandando pão e mandando água. Elias come, mas ele está tão cansado, que logo depois de comer, ele volta a dormir. E a Bíblia diz que então Elias ele é abençoado com comida, com água, até o momento que ele está bem. E quando ele se sente bem, e agora pelo menos fisiologicamente ele já estava melhor, porque agora ele já tinha dormido, ele já tinha comido, já tinha bebido, fisiologicamente Elias estava bem. Mas Elias ainda não estava bem mentalmente. O psicológico de Elias ainda estava destruído. Deus proveu o fisiológico, mas o psicológico ainda não estava bem. E Elias faz o quê? Continua correndo, até que ele chega no Monte Horebe. Se você ler o texto, você vai ver que isso não é bem o que Jesus disse. Tá? O texto não é exatamente o que eu vou dizer aqui para vocês. Mas olhando essa história, pensando de uma perspectiva humana, e nas ações de Deus, é como eu enxergo essa história.
Então isso é uma coisa que eu sempre gosto de deixar muito clara. Como eu enxergo o que a Bíblia diz. Isso aqui não é o que a Bíblia diz, mas é como eu enxergo como foi esse diálogo. Elias ali, caído, no chão, triste, deprimido, pedindo a morte, já não aguentava mais. Depois de ele correr tanto, Deus respeita o momento de Elias. E quando Elias está preparado para falar com Deus, Deus se apresenta. E é a hora que Deus pergunta: Elias, e aí? Já correu o suficiente? Você já foi longe o bastante? Você já se escondeu de mim o suficiente? Você já está satisfeito por ter se escondido de mim? Elias fica completamente desesperado. E novamente o resumo da conversa é que Elias pede a morte. E aqui nós vemos o amor de Deus no Antigo Testamento. Deus não é um Deus gordo, preguiçoso, sentado no seu trono, que se você não vier até Ele, você não vai se salvar. Deus é um Deus de amor e misericórdia, um Deus que faz tudo para alcançar os seus filhos. Ele olha para o coração de Elias, e ele percebe que para Elias algumas palavras não seriam suficientes. Ele percebe que pão e água não seria o suficiente para Elias, que Elias precisava de mais. Então Deus diz: Elias, vai para o lado de fora da montanha, porque eu vou passar. Você está triste? Você está deprimido? Você está numa situação difícil? Eu vou me apresentar para você. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que você não precisa de psicólogo, eu não estou dizendo que é falta de Deus no coração, eu não estou dizendo isso para você. Se você está deprimido, se você tem algum tipo, você tem que sim buscar ajuda. Busque o tratamento médico. Mas busque o tratamento médico com uma certeza: Deus está disposto a sair do céu, sair do seu trono e vir até você e passar do seu lado. E depois de parar e pensar um pouco a respeito desse Deus de amor, a respeito do quão longe Deus está disposto a ir para nos alcançar, eu confesso para vocês que a terceira parábola do capítulo 15 de Lucas, pelo menos para mim, eu comecei a criar uma visão diferente a respeito dela. A terceira parábola, imagino que todos saibam, é a parábola do filho pródigo. E sempre que eu li a parábola do filho pródigo, eu achava que o pai era Deus. E que Deus saía para nos alcançar. Mas eu confesso para vocês que essa minha visão mudou um pouco. Hoje eu não acho mais que Deus seja o Pai. Eu enxergo Deus no sentimento que moveu ao Pai. Eu enxergo Deus no coração do Pai, queimando o coração dele. Eu enxergo Deus no coração do Pai, despertando a saudade daquele filho que tinha ido embora, despertando tristeza porque ele tinha perdido um filho. E quando o pai vê aquele filho distante voltando para casa, Deus atua no coração do pai. E aquele sentimento, Deus é esse sentimento no coração do pai. E esse sentimento, o pai se havia entregado completamente a ele. E aquilo começou a queimar tão forte, mas tão forte dentro do pai. Ele tinha tanto de Deus dentro dele, que vendo a ovelha perdida, que vendo a dracma perdida, que vendo o filho rebelde, ele não conseguiu fazer nada, além de correr até esse filho e abraçá-lo. E então ele pega a capa, simbolizando as vestes limpas que ele recebeu de Deus. E ele fala: você está vendo essas vestes limpas pelo sangue de Cristo? Agora são suas. O que eu tenho de valor, esse anel, é o que eu tenho de mais valor, é o que eu tenho de mais precioso. Agora isso é seu. E agora o pai compartilha com seu filho aquele mesmo sentimento que ardia dentro dele. E agora eu queria perguntar para você: quem é você nessa história? Você é o filho que saiu e correu, e correu, e correu, e se escondeu. E Deus hoje está chamando você e perguntando: e aí, você já correu o suficiente? Você já foi longe o bastante? Você já está pronto? O filho que ficou em casa, e agora quando ele vê o seu irmão voltando, ele começa a ficar com inveja do amor que o pai dava por aquele irmão. Ou será que você está aqui na casa do pai, sob o amor do pai, mas você não está recebendo dentro de você o sentimento de Deus?
E quando você vê alguém que volta, depois de ter saído, se afastado, se sujado, você rejeita a pessoa e não vê motivo para se alegrar pelo retorno dela? Mas sabe, o desejo de Deus não é que nós sejamos o filho pródigo. Talvez nós sejamos, e se formos, ok, volta para casa, você é bem-vindo. O desejo de Jesus para nós não é que nós sejamos o irmão que fica aqui sentado julgando todo mundo que volta. O desejo de Deus para nós é que nós sejamos o Pai. Que nós sejamos aquecidos pelo sentimento de Deus. Que nós nos aproximemos de Deus de uma tal maneira que Ele esteja dentro de nós, queimando como uma chama tão forte, mas tão forte, que quando nós olhamos para alguém que se afastou e está voltando, nós não conseguimos fazer nada, além de correr e abraçar aquela pessoa. E como o pastor da história, pegar aquela ovelha perdida, colocar no ombro, bem gostoso, bem ajeitado, bem confortável para a ovelha, e começar a voltar com ela lentamente para casa, trazendo-a para o aprisco. O tema 99 não é 100. Não significa apenas que Jesus valoriza todas as suas ovelhas e que Ele não está disposto a abrir mão de nenhuma delas. O tema 99 não é 100. Significa que nós, como discípulos de Cristo e como mensageiros de Cristo, nós não podemos ficar confortável com as outras 99 ovelhas no aprisco. Nós temos que ser o pastor, que se levanta, que sai, que faz alguma coisa, que age e que se movimenta. O pensamento 99 não é 100. Tem que ser a nossa motivação e a nossa lembrança que por aí existem muitas ovelhas que Deus quer que nós alcancemos. E se nós começarmos a usar desculpas do tipo, porque nos dias de hoje acontece isso, ou se começarmos a usar a desculpa, não, olha, eu até poderia pregar, mas eu não vou poder, porque... Ou se nós olhamos para aquela pessoa que hoje já não está mais aqui, ficamos pensando, estava lá na igreja, olha onde está agora. Nós podemos até estar dentro da igreja, mas nós vamos ser aquele irmão mais velho, que não conseguia enxergar o valor das pessoas. O convite para nós hoje, e essa é a mensagem que nós gostaríamos que todos vocês levassem no coração: sejam o pastor, sejam o pai, sejam aquela mulher que saiu, que revirou, que fez tudo que estava ao alcance dela. E todas as vezes que vocês olharem para os bancos da alvorada, cheias de pessoas pensando, ótimo, a igreja está cheia, lembre-se de uma coisa: aqui nós só temos 99. Ainda existe mais alguém lá fora que precisa ser alcançado, que precisa ser tirado das garras do mundo, que precisa ser tirado de toda a miséria e sofrimento, de toda a vida vazia que está aí fora, e ser trazida para os braços de amor do nosso Deus, que nos abraça, nos acolhe e está sempre ao nosso lado. Um Deus que nos amou tanto, mas tanto, mas tanto, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus os abençoe. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe
pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá do penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Estarmos aqui na tua casa para louvar o teu santo nome. Amém. Te damos graças pela honra de sermos chamados teus filhos. Senhor, não estamos aqui buscando bênçãos, não estamos aqui buscando bens materiais, não estamos aqui buscando coisas para o nosso próprio egoísmo. Mas essa noite em especial, nós gostaríamos de pedir para o Senhor o que de mais valioso que o Senhor pode nos dar. A sua presença dentro de nós. O teu amor dentro de nós. A tua luz dentro de nós. E o teu desejo de buscar cada uma das ovelhas que estão perdidas por esse mundo. Por favor, Senhor, ajuda-nos a não ser uma das 99 que ficam no aprisco, mas o pastor que se levanta e sai para buscar as ovelhas, que ama as ovelhas e que sente prazer em trazê-la de volta e comemorar o retorno de cada uma delas. Amém. Esteja sempre ao nosso lado, que sempre reflitamos o teu amor e a tua luz. Nós te pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a cada um de vocês que estiveram presente aqui nesse culto. Muito obrigado pela presença. Sem a presença de vocês, o culto não aconteceria. Então, que vocês possam ter uma ótima semana. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar a música da benção. Vai cumprimentando a pessoa que está do seu lado, desejando a ele uma feliz semana na presença de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda